Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Eu espero encontrar você muito bem, com a sua família, deixar muito melhor. Esse é o nosso desejo, que você receba paz, tenha um encontro real com o Senhor. Veja Ele face a face, igual Jacó lá em Peniel. Ele teve um encontro com o Senhor. Ele viu o Senhor face a face e foi restaurado. E conheceu um Deus de uma maneira que ele ainda não conhecia. E isso é maravilhoso. É ver que o Senhor insiste com a gente. Ele insistiu com Jacó. Ele insiste. Ele nos chama. Ele nos ajuda. Ele nos conduz. Ele nos dá oportunidades e oportunidades. Porque Ele é bom, Ele é um Pai amoroso. E eu tenho certeza que esse Destinos pode ser essa porta de oportunidade em que o Senhor mais uma vez abre, né? E diz: venha, porque eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você der abertura, eu vou te ajudar. O meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Eu vou te ajudar. Eu pego você pela mão e eu te levo. A Bíblia diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor. Ou como está na King James, que pouse sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Se a graça, o favor do Senhor pousar na nossa cabeça, a bênção vai nos levar e Ele confirma, Ele faz prosperar a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Tudo é Deus, é a bênção de Deus. A verdade é que a bênção é o favor dele lá. E a maldição é a ausência do favor de Deus. Quando a gente lê Deuteronômio 28, a gente entende direitinho o que é ter o favor e o que é não ter o favor dele. E quando você anda com ele, o obedece, o favor te acompanha. As bênçãos acompanham você. E você é cuidado. Mas quando você não quer nada com Deus, você vai ver a ausência dessa bênção, desfavor. Eu sempre falo que favor é tudo. E é mesmo. Quando há favor, é possível ver. Quando não há, é possível também ver que não está lá. Eu sempre falo que tudo é Deus. Se Ele promover, está promovido. Se Ele levantar, ninguém pode tirar você de lá. A gente tem que viver como Moisés. Deus mostrou para ele a terra e falou: vai, entra, é isso que vocês querem, eu dou a vocês, mas eu não vou. Porque esse povo tem sido desobediente, eu vou acabar destruindo com esse povo aí no caminho. E Moisés sabiamente disse: então eu também não vou. Quer dizer, eu não quero terra nenhuma, eu não quero bênção nenhuma, se o senhor não for. Nós não vamos sair daqui. Mostra-me a tua glória. Eu quero ver a sua glória. E é lindo
vê que o Senhor apresentou a bênção e disse: eu vou dar, como eu prometi, mas eu não vou. Não, mas eu não quero nada se o Senhor não estiver. Ah, quando a gente entende isso. Não quero. Eu só quero estar onde o Senhor está. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, e se o Senhor estiver naquilo, estiver comigo. E o homem que pediu para ver a glória de Deus e disse que não ia arredar o pé sem ele, trouxe a glória sobre a vida dele, que o rosto dele resplandecia a glória de Deus. E é isso que nós temos que desejar na nossa vida. Deus acima de tudo. Porque é melhor ficar no deserto e Deus está lá, do que entrar na terra, ter o que você quer, sem a presença de Deus. Eu amo essa escritura. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Maravilhoso. Sejam muito bem-vindos, Danilo, Thalita. Obrigado, Bispo. É um prazer ter vocês aqui. E eu acredito que nós vamos edificar o nosso povo, como sempre. Amém. Meu filho, você foi criado num lar onde o seu pai foi um homem imoral, né? Ele tinha uma tendência à imoralidade. Sim. E ele te incentivou muito a isso desde pequenininho. Quando a gente fala pequenininho, é pequenininho mesmo. Sim. Com 6 anos de idade, você começou a ter problemas na escola por tocar as meninas. Exato. E ver aquilo com bons olhos, como uma coisa correta, porque o seu pai apoiava, incentivava e mostrava que isso era louvável. A família, né, do meu pai, sempre por parte dos tios, do meu pai, houve esse incentivo, né, de mexer com as menininhas, de olhar, de cobiçar. E a memória, assim, mais marcante nesse sentido que eu tenho é de quando eu estava na sala de aula e eu coloquei mesmo a mão, o dedo, né, nas nádegas de uma menina. E isso já vinha acontecendo. E só Você que chegou nesse extremo. Nesse extremo. E isso com 6 anos, 7. 6, 7 anos, mais ou menos. E eu já havia sido divertido, né, na escola, mas era o padrão, foi o que me foi passado, né, isso era um incentivo que eu recebia. E naquela ocasião a menina ficou muito irritada e furou meu braço com a caneta. Eu fui arrastado literalmente pela professora para a diretoria. E assim, para mim foi dramático, traumático, né, vergonhoso, mas quando, né, a família soube, eu lembro dos comentários: esse menino é terrível, esse menino não presta, mas não sendo corrigido, confrontado, como quem ainda está gostando, né, tá provando, tá avalizando esse comportamento. A forma de falar, você recebia não como correção. Ser mulherengo, olhar, cobiçar, era sinal de vantagem, era a cabeça que
que tinha, né? Meu pai tinha. Seu pai, você disse que queria levar você para perder a virgindade num prostíbulo. Isso. Com 12 anos eu já recebi esses convites, entendeu? Mas graças a Deus por ter chego, né, cedo, por volta aí dos 10, 11 anos, já estava no Ministério Natividade, já comecei a ouvir a palavra, entender, né, sobre virgindade. Então eu não quis, havia ali um temor e eu, né, se eu pedisse, ele certamente iria levar, né, porque os incentivos para isso, incentivos para bebida, por exemplo, também, sempre houve, né? Que graças a Deus eu Você conheci chegou cedo. cedo. Isso. Mas ele continuou, porque você já estava na igreja, Sim. te convidando para esse mundo. Sim. Sempre que estava ali, vô, tios, né? Oferecia uma bebida, enfim. Havia sempre esse incentivo, porque não vivem essa fé. É o padrão. O padrão deles. Padrão deles. Ô Danilo, isso foi tão sério na vida do seu pai, que seus pais se separaram mesmo, e aí ele se envolvia com muitas moças, e o seu pai acabou sendo assassinado exatamente por um ex-presidiário. Seu pai se envolveu com a mulher, com a namorada desse rapaz, que era um bandido perigoso. Quando ele saiu da prisão, ele assassinou seu pai. Foi o que a gente soube a respeito, né, da morte, né? Que ele estava se envolvendo, um amigo parece que já até tinha advertido, olha, cuidado, esse pessoal, não mexe com esse pessoal, né? Essa mulher é casada. E ele arriscou, né? Ele, né, se envolveu e foi baleado mesmo na porta do estabelecimento que ele era sócio, gerenciava. Foi o fim dele, morreu antes dos 50 anos. Os dias foram encurtados. Foram encurtados. Por causa do pecado. Da imoralidade. E a gente sabe que a Bíblia fala exatamente isso. A Bíblia fala que a vida do homem imoral, ela vai ser encurtada. Uhum. Como a vida daquele que teme a Deus é sábio será prolongada, né? Os dias daquele que vive no pecado acabam sendo encurtados, né? Sim. E isso é uma lição. Eu creio que isso ensina todo mundo, porque a pessoa vai num padrão, naquela inconsequência, até que... E ela ganha confiança, vai dar tudo certo até que uma hora ela mexe numa área onde não vai, e aquilo afunda com a vida dela de vez, né? Sim. Ô meu filho, esse padrão afetou muito seu caráter? Sim, bispo. Eu aprendi e por muito tempo mantive, né, esse comportamento, esse olhar, né, de cobiçar. A Bíblia fala, né, que você não comete adultério somente quando se deita, né, com uma pessoa, mas também quando cobiça, olha, deseja no seu coração, né? Então isso gerou problemas também no meu casamento, porque não era uma coisa... Vocês casaram virgens? Casamos virgens, mas porque não... vocês aprenderam dentro da igreja que sim, que tinha que ser assim. Mas você estava contando que virgens vocês casaram, mas não puros. Não puros. Não puros, porque eu tive... a gente se excedeu, né? Na fase do namoro, as carícias, enfim. Então nunca houve a penetração, mas já não era um casamento ali, uma aliança sendo feita na pureza, né? Como deve ser, como o Vitor testemunhou e que a gente, né, hoje deseja isso para as nossas vidas, essa pureza, e para a vida, né, dos nossos filhos. Hoje o meu trabalho, a minha luta
vai ser essa, para encaminhar os meus filhos dessa forma, para não repetir, né, essa história, né, porque a gente sabe das consequências, né, das perdas que nós tivemos. Porque tem, né, meu filho? Sim. Você saber o que você deve fazer, você está ouvindo a palavra e ainda assim você passa por cima porque acha que não é bem assim, é o tal de não é bem assim, não acredito, né? Sim, bispo. Por muito tempo eu posso dizer que mesmo dentro do ministério eu tinha essa mentalidade, né? A prova do nosso crer é quando nós fazemos, obedecemos, seguimos. Se eu sei e eu não faço é porque eu não creio nisso. Isso não entrou de forma revelada, né? E eu perdi muito tempo mesmo dentro. Na verdade, eu tenho mais tempo de vida dentro do ministério, mudança de vida, né? Não perdi tanto tempo lá fora, mas perdi bastante tempo dentro do ministério, não por falta de exemplo, não por falta de palavra, não por falta de instrução, não por falta de investimento, né? Por parte da senhora, faltava aquela risca no chão, aquela decisão de não ser mais a mesma pessoa, de crer na palavra, né, para realmente sair desse ciclo por muito tempo. Muitas vezes, crer na palavra que você mesmo está pregando. Exatamente. Exatamente. Você pode cair no erro de pregar uma coisa que você não está vivendo. Sim. E vai ter prazo de validade. Vai chegar um momento que aquela construção na areia vai desabar, né? Sim. Tanto que eu tive altos e baixos, né, dentro do ministério, porque faltou estrutura, faltou alicerce, faltou esse alicerce firme, né? Construir sobre a rocha, fundamentado na palavra. Verdade no íntimo. Verdade no íntimo. O caráter ainda não era o de Cristo. Eu tenho que dizer isso porque se é para edificar, eu quero edificar pessoas que estão dentro da igreja, que assim como eu, até hoje, talvez, eu, graças a Deus, já rompi, mas por muito tempo eu estive dentro da igreja, dividido, sem crer, com esse pensamento, não é bem assim, experimentando até onde ia a misericórdia. E eu até disse para a senhora agora mesmo que o que me faz entender que eu estou aqui é porque Deus quis ter misericórdia de mim, porque houve erro, houve falhas, houve negligências, né? Saber e não fazer, né? Mas Deus me alcançou com a sua misericórdia e me ajudou nesse processo de libertação, pedindo ajuda, confessando, colocando para fora, né? Não tem outra maneira. Tem que confessar, né? Sim. É a prova do arrependimento, né? Sim. Você tem que ter aquela coragem de parar e dizer assim, eu errei nisso, eu fiz isso e eu quero mudar. Sim. Exatamente. Não adianta fingir que não está acontecendo e jogar para debaixo do tapete, né? Só perdemos tempo assim, bispo. Só perdemos tempo. Como diz a Bíblia, a pessoa nunca prospera. A vida dela não vai no deslanche enquanto ela foge, ao invés de enfrentar, né, seus conflitos, seus dilemas. Ela precisa enfrentar, ela precisa romper. Porque você veio jovem, você naquele momento era tudo que você queria e graças a Deus você pôde trilhar esse caminho. Agora, as tentações eram fortes porque havia todo um domínio sobre aquela família que queria permanecer na sua vida. E você tinha que dizer não para aqueles ataques, né? Sim, sim. Tanto da família do meu pai como da minha mãe, porque a separação se deu, por exemplo, porque a minha mãe, né, cometeu
o adultério físico, digamos assim, né? A traição. E o meu pai, até onde eu sei, era fiel nesse sentido, né? Nunca se deitou contra a mulher, mas eu cresci vendo ele olhando, cobiçando, mexendo e me incentivando no mesmo caminho, né? Então, biblicamente não havia ali, né, fidelidade conjugal, né? Então, esses espíritos, né, lutaram para permanecer da imoralidade, né? Da lascívia, lutaram para permanecer na minha vida, e foi aqui dentro que eu consegui romper com esse domínio. Foi na aqui perseverança, Sim. sendo ajudado, né? Sim, pedindo ajuda. E confessando, né? Que você tinha esse problema e que você até achou que já tinha superado, mas ele estava persistindo ali, né? Sim, exatamente mesmo. E, o Danilo, é importante a pessoa parar e não viver como um personagem encenando. Ela tem que parar e buscar ajuda e falar a verdade, né? Sim mesmo. Todos nós precisamos daquele encontro que a senhora citou agora mesmo, no início, né? Porque eu me lembro de estar orando e ter sonhos, ter visões em relação a você e mandar lideranças para falar com você e você não se abrir. Sim. E você dizer que estava tudo bem. Sim. Você precisou ver sua casa cair, né? Quase que desabar. Sim. Para que você soltasse e dissesse, não está tudo bem. É aquilo, muitos só passam a crer quando vê acontecer, né? E eu vi algumas coisas acontecerem. Pagou para ver. Exatamente. E você perde muito tempo nessa loucura, né, meu filho? Perde. Eu perdi muito tempo, bispo. Naquele pensamento, não é bem assim, certamente não morrerás, comigo vai ser diferente. Não crer realmente, né? Não crer. Então, quando vinha a tentação, muitas vezes, não resistia, né? E acabava abrindo portas, né, para os mesmos espíritos que já atuaram na vida dos meus pais. E aí você pode estar no melhor lugar do mundo, tendo tudo à sua disposição para viver algo totalmente diferente, superior, né, plenamente. E de repente está repetindo a história. E está vivendo algo similar, parecido com a história dos seus pais. Danilo, você teve que admitir que você tinha problema com tudo isso, com imoralidade, com lascívia, com pornografia. Sim. E buscar ajuda e decidir se libertar e sofrer uma libertação. Sim mesmo. Sim, eu muitas vezes, como a senhora disse, dizia que estava bem, né? Porque tinha a esperança de vencer sozinho, de vencer. Mas se você não confessa, não vai, filho. Não vai. É o que está lá em Provérbios 28. Você tem que confessar. E deixar. Exato. Enquanto isso não aconteceu, você não conseguiu. Né? Não. E tudo é uma questão mesmo de decisão, né? Tem que decidir, você tem que olhar para sua própria vida, para o tempo perdido, as consequências, né? E decidir ser uma outra pessoa, levar Deus, a palavra de Deus a sério, porque ela se cumpre mesmo que você não creia. Ela se cumpre, né? No caso, para mal. Você não crê nela, você não vai viver de acordo com ela e ela vai se cumprir na sua vida, como a senhora falou das bênçãos e das maldições aí, de Deuteronômio. Mas, pela misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus me alcançou,
E eu estou aqui para dizer que é possível mudar, é possível ser outra pessoa, é possível reconstruir, é possível viver um padrão diferente, né? Porque Deus nos deu esse livre-arbítrio. Eu escolho, eu decido como vou viver minha vida, né? Infelizmente, tive que chegar num ponto, né, de perda de tempo, de vida, para tomar essa decisão. Mas quando uma pessoa quer, decide, como diz a Bíblia, o que se decidir você fará. O que você decidir você fará. Às vezes a decisão não foi tomada no coração, né? Então você não muda de forma permanente, né? Você se compromete. Você pode até mudar um comportamento, mas se não mudar, o coração tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Então a preocupação não tem que ser mudar o comportamento, tem que mudar o coração, porque daí o comportamento muda. Isso. Né? Isso. Por muito tempo só mudei o comportamento, né? Tinha aquele remorso, aquele arrependimento ali, que não é arrependimento, né? Mas o coração ainda não tinha mudado. Qual o conselho que você dá para alguém que tem toda a oportunidade de viver uma grande vida? Creia na palavra, não diga que crê, creia realmente, peça ajuda, seja humilde, né? O que me impediu de dar esse passo antes foi uma vergonha, uma dependência, o que vão pensar, né? O que vão falar, o que vão achar a meu respeito, a preocupação com a imagem, né? Me fez retardar decisões que me trouxeram paz, porque eu já vivi muito tempo sem paz. Não tem paz. Sem paz nenhuma. Se você viver uma vida dupla, você nunca vai ter paz. Por muito tempo eu vivi sem paz. Uma angústia, muitas vezes até o sono, né, ser prejudicado, não conseguir dormir, de angústia, de aquela opressão, né, espiritual. Tá no paraíso vivendo no inferno. Isso. Tá no melhor lugar do mundo, com todas as condições, e a vida tá um inferno. Exatamente. Porque se você não tem paz aqui dentro, você não tem... Assim, se você não tem paz com Deus, você não vai ter paz com mais nada. Uhum. E não dá para ter paz sabendo o que é certo e fazendo o que é errado. Não dá para ter paz. Se você pudesse voltar, esse é um conselho que você dá para as pessoas. Você não teria desperdiçado o tempo que é tão precioso. Com certeza, bispo. Eu digo para quem, né, vive essa vida dupla, não perca mais tempo. Não se preocupe com o que vão pensar, falar, nem mesmo com as perdas, porque nada vale, né, a paz, né? Você viver em paz, não ter mais segredos, coisas escondidas, isso não tem preço. A paz não tem preço. Então, eu diria para essa pessoa romper com isso, procurar alguém de confiança, alguém que vai ajudar, né, e buscar essa libertação. Deus nos quer fortes e livres, e não é possível com uma consciência culpada, não é possível vivendo na duplicidade, não é possível. Deus curou o seu destino, filho? Sim, bispo. Eu sou uma pessoa liberta, graças a Deus, da imoralidade, desse pensamento imoral, né, desse olhar. Tenho vivido, na minha visão, o melhor tempo do nosso casamento, né? Tivemos situações difíceis, né? Mas vejo o meu casamento sendo renovado nesse tempo. Vivo o melhor momento com a minha família, né? Vivendo restaurações a cada dia.
A casa cheia de crianças. A casa cheia de criança. O José. Deus mandou um bônus, que foi o José, não estava programado, né? Mas que é uma bênção também e completa a nossa alegria hoje. Sempre arrastando uma penquinha. Certo. Tem muita gente para carregar. Tem. Eu imagino na hora de pegar sacolas, meu Deus do céu. Coisa. Tem muita coisa para carregar desse povo. Sim. Minha filha, você foi criada na igreja e até os seus 5 anos de idade você tinha uma visão assim perfeita e era tudo que você queria. Porque seus pais eram obreiros, usavam uniforme de uma determinada igreja. E foi quando você descobriu que o seu pai traía sua mãe e que sempre traiu. Sim, mais ou menos com uns 10 anos que eu descobri, comecei a ter essa consciência. Foi com 10 anos, Isso. Mas até os 5, como é que foi essa história? Foi, na verdade, até, né, com 5 anos a gente chegou na igreja, né? Foi com 5 anos que eu cheguei. Entendi. E que até então minha mãe não conhecia a palavra. E dos 5 aos 10 que foi tudo essa visão, né? Você vai crescendo na escolinha, acompanhando e via tudo era lindo. E eu pedia para ser obreiro, eu queria seguir meus pais, né? Então eles eram obreiros, eu achava tudo aquilo lindo e eu queria ser também. E pedia, insistia, até que eu comecei a ver, né, não ver, mas assim, as pessoas começavam a chegar e falar para minha mãe, olha, eu vi o seu esposo com fulana, e essas notícias começaram a chegar comigo do lado dela. E aí eu via ela triste, aí eu via ela sofrendo. Então, quando eu ia para a igreja, eu via o meu pai ali de uniforme, mas eu já tinha consciência que não era, né, aquilo. E isso foi me revoltando internamente, porque aí eu fui perdendo todo o brilho, perdendo todo o amor. Então, eu não queria mais ser obreira, eu não queria mais ir para a igreja, adolescente. Então, eu não queria mais ir para a igreja, não queria mais ser obreira, não queria mais casar. Eu falava para minha mãe assim, por que eu vou casar? Casar para quê? Né? Para depois sofrer? Porque então o fato de estar na igreja não garante nada. O fato de você estar na igreja até servindo não quer dizer, então, que vai garantir alguma coisa, uma vida feliz. Porque eu via eles servindo, eles eram muito, mas muito dedicados na obra. Ajudavam em tudo. Mas tinha da parte do meu pai essa duplicidade, né? Essa vida dupla também. Então, aquilo foi tirando todo o brilho que eu tinha em relação à igreja, em relação à obra e em relação também a uma vida conjugal. Bom, você estava contando que uma amiga de vocês, que era da mesma igreja que vocês iam, ela foi até o Ministério Mudança de Vida e ela chamou vocês para irem também, e você disse que, inclusive, ela só foi mesmo para levar vocês para que você tivesse Sim. aqui hoje, porque depois ela mesma não ficou. Não ficou. E a importância do trabalho de evangelismo, né? Porque eu sou fruto do evangelismo, né, do trabalho do evangelismo lá no centro de Bauru. Então, ela estava evangelizando ali, ela pegou o jornal, ela pegou o jornal e ela encontrou a gente ali e ela convidou, ela falou, tô indo na igreja, nessa igreja, vamos para você conhecer. A minha mãe estava decepcionada porque eles acabaram se separando, então ela estava num momento difícil, num momento de decepções, então ela não estava aberta, ela não queria. E eu peguei o jornal da mão Porque dela. Porque quando ela acabou se separando, ela acabou se fechando até com Deus. Ela se fechou. Porque foi muita decepção, né? Muitas, mas muitas mesmo, bispo. Aí você vê, ela já tinha, ela sabia, né, das traições antes até de casar. E continuou, quer dizer, então ele não mudava. Então ela ficou muito decepcionada e ela acabou se fechando para Deus. É difícil, porque eu nunca esqueço um dia que eu tava com ela, e aí a pessoa chegou e falou assim, Aida, você sabia que vai reformar sua casa e tudo mais, né? Como é que vai ficar a casa nova? Ela, que casa nova?
Não, porque o Marco foi lá comprar material de construção, quer dizer, era a casa da amante, não era a nossa casa. Então, eram notícias assim que foi acabando com ela. E ela se fechou. E aí eu peguei o jornal da mão dessa evangelista, dessa amiga, e falei, vamos, mãe, insisti com ela. Aí essa mulher foi mais umas 2, 3 vezes só, depois não ficou no ministério, não ficou na igreja, mas nós ficamos, né? E eu entrei na igreja e senti uma coisa assim, né, maravilhosa, que eu falava, não saia mais daqui. Fiquei apaixonada. Cheguei novinha, com 15 para 16 anos, e fiquei apaixonada no ministério. E falei, mãe, aqui eu vou ficar e não saio mais. Ela, não sei se eu vou ficar. Eu falei, mas eu vou ficar. Eu vou ficar. E fiquei. Insisti com isso. Você disse que aí ela começou a insistir que você fosse com ela, coisas que ela nunca tinha feito de ir pra balada. Sim. E ela queria que você fosse. Algumas noites de cowboy, umas coisas do tipo, né? E você disse que você não se adaptava àquilo. Sim, esse 1 ano que ela ficou distante de igreja, então, vai ter o baile do Havaí, vamos. E aí eu lembro dela que me arrastou para esses 2 lugares, pro baile do Havaí e pro rastro do cowboy. E foi, mas eu fiquei tão perdida, novinha, né? Mas fiquei assim, fiquei com vazio, fiquei lá, não conseguia fazer nada, fiquei sentada, fiquei parada. E até que um dia eu falei, não vou mais, mãe, e arrumei uma vizinha lá, que na época era o prédio, a gente morava em prédio, arrumei uma vizinha lá que gostava de ir pra balada e tinha um filho pequeno, eu falava, eu vou ficar com seu filho de sexta-feira, não te cobro nada. Pra mim não ir mais pra balada, pra mim não acompanhar mais. Porque eu não queria. Você não queria ir. Porque eu não queria ir. Você aceitou ser a babá do filho da vizinha baladeira. Pra não ter que acompanhar mais. Pra não acompanhar sua mãe na balada. Porque eu não queria, era um vazio, né? Uma coisa difícil, porque você fala, eu cresci na igreja e de repente, né? Tá sendo motivada, ensinada por um outro caminho, aquilo não tava em mim. E aí, então, na igreja, e tudo, assim, eu queria estar na igreja, queria estar todo dia, saía da escola e ia pra igreja, realmente era aquela coisa que não tem como explicar, né? Você disse que ela não estava te apoiando aí e você muitas vezes foi a pé mesmo. Sim, sim. Então, a gente, né, tinha um momento financeiro, não estava muito bom. Então, tinha dias que realmente não tinha dinheiro. Então, tinha dias que ela falava, não tem dinheiro de passe hoje. Então, tá bom, eu vou de a pé. Mas tinha dias que tinha e ela não dava, porque não queria. Então, algumas dificuldades que eu mesma não conseguia entender. Bom, gente, ela queria, né, tipo assim, devia estar feliz porque eu estou indo pra igreja, ela não tá me buscando na balada, ela não tá me buscando em outro lugar, né, não estou dando trabalho, estou querendo ir pra igreja e dificultando tudo. Então, eu ia de dia, eu ficava e eu voltava à noite, às vezes, de a pé, até que eu insisti com ela com a bicicleta, mãe, me dá uma bicicleta, porque eu quero, né, ir mais rápido, voltar mais rápido. Então não tinha, por mais que teve, a gente sabe que é espiritual, né? Por mais que teve todos esses impedimentos, esses empecilhos, eu fui. E não dependia de carona, não. Bispa, não me lembro de ter carona. Porque às vezes alguns dependem de carona, né? Tem uns jovens aí que tá muito acomodado. Então, fica esperando, não tem carona, não, mas vai sem carona mesmo. Né? Tem saúde, tem perna, tem pé, caminha. Isso aí. Né? Então vai, às vezes dava meia hora de caminhada. Você lutou, você brigou para servir a Deus. Sim, briguei, lutei, insisti. Minha mãe às vezes chegava em casa, ela ficava tão brava. E começava a falar um monte de coisa. E eu falava, mas, né? E ela falava, o que você viu? Eu falei, mãe, não sei explicar. Sei que eu amo aquele lugar e quero estar lá. Eu quero estar lá, eu quero isso. E aí, quando foi, então, para ser interna, aí foi outro desafio, né? Porque aí, realmente, tá tudo bem. Como eu era menor de idade ainda, eu assino. Mas mesmo depois de assinar o papel, todas as dificuldades para realmente não ir. Thalita, você disse que o seu pai, ele é até uma parte do seu testemunho muito interessante. Que o seu pai teve esse problema com imoralidade até que ele teve um problema de saúde, ele ficou cego. Sim. E o pedido dele, por fim, foi uma casa perto do Ministério Mudança de Vida,
porque ele não conseguia que as pessoas levassem, porque aí ele queria ir para a igreja Sim. e não tinha quem levasse. Sim. E você disse que ele conseguiu uma casa perto da igreja e que muitas vezes ele vai tateando, Sim, verdade. mas ele vai. Mas ele vai. Olha, isso é muito importante. Ele só se voltou para Deus De verdade, quando aconteceu isso. quando ele ficou cego. E era um belo dia que ele estava E caminhando. ele ficou cego ainda um homem novo, né? Novo. Uns 40 anos ele devia ter mais ou menos. Ficou cego. Olha a consequência. E aí ele queria ir para a igreja e não tinha quem ajuda, levasse. não. Porque aí sempre tem ajuda. Você está entendendo isso? Olha que forte isso. Ele só parou quando ele teve esse problema. O que foi que trouxe essa cegueira para ele? Desligou a córnea, não teve um desligamento na córnea dele. Então, mas ele estava caminhando e acho que ele já devia ter, né? Ele sempre usou óculos, então devia ter já alguma situação. Mas ele estava caminhando e do nada a vista dele escureceu, que foi onde acabou tendo esse desligamento, né? Mas a gente vê que isso é totalmente espiritual. Sim, sim. Chegou o momento da colheita, que foi quando ele parou. Sim. Aí ele quer ir para a igreja, não tem quem leva. Aí o pedido dele, olha que coisa. Você estava contando que ele pediu para que Deus preparasse. Ele fez os projetos de conquista. E aí ele morava muito longe da igreja. Aí ele conseguiu uma casa a um quarteirão. Da igreja. E agora ele vai... Agora ele vai sozinho. Com as dificuldades, né? O pessoal conhece ele lá de Bauru, ele vai, mas ele vai. E aí você disse que ele vai para a igreja e ele ainda faz a obra com aquilo que ele consegue, que é mexer... Dobra o jornal, colar a etiqueta, porque ele já pegou o jeito, então ele vai, faz, ajuda dessa maneira. Como ele se aposentou devido à situação, então ele tem tempo e ele, né, de alguma maneira dedica esse tempo para estar lá na igreja. Então precisou ajudando. Dessa situação para ser salvo. Precisou, porque até então era assim, vou trabalhar, trabalhava demais, nunca tinha tempo, mas também não, né? Não levava as coisas de Deus a sério. E foi a maneira que Deus encontrou. E você estava dizendo que, por fim, tudo que aconteceu foi para você mesmo ficar, porque muitos que vieram não ficaram, mas você ficou e construiu sua família. Exatamente. Aquela amiga da minha mãe, aquela mulher foi usada, foi um instrumento só para me trazer para o ministério. Porque era para eu estar aqui, né? Depois de tantos anos. A pessoa falar tão bem da igreja e não ficar, né? Não ficar, mas eu fiquei. Então, ela foi o instrumento para me levar, né? E aí você venceu aquele trauma, aquele medo de casar. Sim. Que aí eu, né, orei, busquei, aí me casei com o Danilo, casamos novos, né? 18 anos. Então, já são 16 anos de casados. Né, tiveram as crianças que a gente três. O trio maravilhoso. De filho. até veio mais do que a gente pensava. O Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Duas menininhas e o José. Branco que dói, né? Bonitinho demais da conta. E é isso, Bispo. Então, o Danilo falou, né? Já passou mais parte da vida dele dentro da igreja do que fora. Eu também já estou nesse nível, né, de passar já a metade, um pouco mais da metade aqui dentro, do que ter passado fora, né? E importante falar, né, dessa questão dos espíritos, de repetir histórias, que apesar de você estar na igreja, ouvindo a palavra e lutando, né, ouvindo, recebendo tudo, mas às vezes você não levar a sério, e não acreditar, mesmo sem você querer, você vai se encontrando em momentos da vida repetindo histórias. Quer dizer, você pode estar exatamente com o Danilo, que a gente estava falando, no melhor lugar e estar começando a caminhar para repetir história de quem você olhou e abominou, inclusive. Sim. Meu Deus, não pode. Os espíritos, né? Porque você tem que levar a sério, mexer com o mundo espiritual, sem dar devida credibilidade, é pegar mais problemas para a vida, né? Sim. E aí você se encontrar, o Vitor falando o testemunho dele, e eu estava ouvindo,
né? E ele, não tinha os momentos que ele chorava do nada? Tinha momentos também que eu parava, eu falava, mas Senhor, não é possível um negócio desse, né? Você vai e trabalha o dia inteiro no reino, vai, tá, a hora que sobe, começa a chorar do nada, não tem uma explicação, né? Chorar e aí você ter os problemas. Aí eu falei, não é possível, não aceito isso. Problemas no casamento, problemas financeiros. Não tinha problema de saúde, mas eu olhava para a vida dos meus pais e falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo que a gente está na igreja, não deveria estar acontecendo, mas é a falta de crer, a falta de orar realmente, né? Acho que o Bispo Anderson é o melhor nisso, que ele fala tanto isso no culto. E tem uma vida de oração, ore, não brinca, né? Ore mesmo. Então, às vezes a gente ora, passa aquele dia correndo e atendendo e orando por todo mundo, e não coloca a força pra gente. Faz a obra de Deus e está longe de Deus. E não coloca a força para nós. Essa é uma preocupação que eu tenho, sempre tive com a minha vida e tenho com toda a parte interna. Essa minha preocupação, você está falando com as pessoas, cuidado para você não se envolver com a obra e largar Deus de lado. Estou fazendo a obra de Deus e nem sei mais quem é Deus. Sim. Deus não quer trabalhadores, Ele quer adoradores. Sim, verdade. E parece que não entra nas cabeças, né? Sim. E você, né, parar e saber, né? Então eu olho e vejo tudo o que, né, a gente passou e enfrentou mesmo dentro da igreja, todas essas guerras, situações, poderiam sim ter sido evitadas se tivéssemos levado mais a sério, né? Da minha parte, posso dizer por mim, se eu tivesse sido mais sábia, se eu tivesse orado mais, porque, né, nós não somos a coluna, então se eu tivesse orado mais, se eu tivesse investido mais na minha vida espiritual, né, ter tido mais sabedoria em alguns momentos, então certamente, porque eram coisas que eu não sabia que estava acontecendo, mas de alguma maneira estava afetando, né? Frieza no casamento, chorar sem motivo, né? E não tinha os filhos ainda não, né? Depois dos filhos você ainda vê que realmente muda e tem aquele processo, mas não tinha os filhos e de repente o casamento começava a esfriar e aí começava a chorar, uma coisa, uma angústia, e eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? Mas Deus sabia, então vinham as palavras, né? Poderia ter me levantado, poderia ter feito, né? E às vezes a gente acaba deixando passar. Thalita, tem que levar a palavra a sério, né? Tem que levar, Bispo. Porque pra senão não perder você tempo. vai enxugar gelo, né? Não perder tempo da vida e não ficar no ciclo, amarrado no ciclo. Entra ano e sai ano, a mesma coisa. Entra Preso a ano, um ciclo. Preso àquele ciclo de sofrimento, né? Ciclo que nada caminha, que nada vai, que nada anda. Tendo tudo, mas está preso, não sai. Porque não está dando condições para Deus se manifestar, né? Verdade. Exatamente isso mesmo. Precisa. Você também, como Danilo, você vê que você acabou perdendo muito tempo. Sim, Bispo. Justamente por essa falta de sabedoria. Por essa falta de realmente ter essa vida com Deus, né? De ter essa comunhão, de ter essa intimidade, de fazer muito tudo na força do braço. Que a gente corre, a gente luta, a gente faz, mas depois cai nesse erro, né? E é onde as coisas não caminham, onde as coisas não... Realmente o Danilo falou, a frase se estamos aqui é pela misericórdia de Deus. Que a misericórdia nos alcançou. Vivemos coisas assim, algumas coisas que nós vivemos que foi Deus, foi como o Salmo 126. De você falar, Senhor, eu não mereço, não fiz nada para merecer. E Deus ainda te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Deus é incrível, Deus é demais. Vocês têm visto o cuidar de Deus sempre. Sim. Como que Ele insiste, como que Ele insiste com a gente, né? E tá sempre dando oportunidade. Vai, se não foi ali? Então vamos agora. É a palavra, né? Terei misericórdia de quem eu quiser ter, né? Sim, mesmo. E eu vejo isso acontecer. Eu, como liderança, eu percebo quando Deus
me impulsiona a esticar algo e quando ele põe um ponto final. E é interessante que com algumas pessoas a gente vê Deus, a longanimidade dele. É o coração mesmo, que ele ainda encontra, como está escrito lá, ainda havia algo bom em Judá, né? Então fez Deus esticar um pouco. E em outros a gente vê Deus, ele não estica tanto. Parece que a dureza ali é tão grande, a falta de sensibilidade ao chamado dele, que ele não encontra nada onde possa se agarrar, né? Sim, verdade. E depois que a gente tem filhos, né? A senhora também sempre fala isso. E eu vivi também algumas situações, e é sempre com a Manuela, né? 2 situações que eu vivia com a Manuela, dela ter que ir para o hospital. Meus filhos são todos saudáveis, nasceram todos muito bem. Mas teve 2 situações, assim, que você vê que era espiritual. Né? Que foi parar no hospital, ficou internado nas 2 vezes, que era que Deus estava assim, já que você não tá indo, né? Não tá fazendo, não tá, então vai agora. Vamos tocar nela, né? Pra ver se agora vai, que é onde... Às vezes não sei o que acontece, a gente fica tão, né, endurecido. Endurecido que precisa... Deus acaba por misericórdia permitindo uma situação para que você leve um choque e acorde, peraí. Aí você fala, meu Deus, não, peraí, né, já tá... Quer dizer, o meu orgulho, a minha falta de oração, a minha falta de sabedoria e, né, a minha falta de viver realmente o que tem que viver já tá chegando no meu filho. Então... As 2 situações mais, né, que a gente viveu foi com ela, exatamente com ela. Dela ter que... Uma novinha com 2 meses e meio, né? E outra com 1 ano e pouco também foi aqui. Que foi aonde... Aí ali eu entendi que era para ele. Que foi onde ele realmente veio a palavra do confessar e ele confessou. E eu tava lá no hospital com a Manuela. Do nada ela ficou ruim e ficou internada. E por fim, bispo, foi 4 dias de internação que não teve nenhuma explicação. Mas é assim? Foi 4 dias. É isso aí. Eu lembro que começou o propósito da mudança e eu dentro do hospital no domingo eu falava, Deus, eu não aceito isso. O que é isso? Começar o propósito da mudança dentro de um hospital. E foi onde confessou, né? Foi assim, Deus vai permitindo, agora tem que mudar. E é tudo por amor, né? Sim, é o amor de Deus. É o amor de Deus. Porque ele só corrige quem ele ama. Exatamente. Então, como a senhora fala, se a gente não muda por nós, então que mude pelos filhos. Porque o que você faz vai afetar seus filhos. Né? Você tem que ser responsável, porque agora você não vai sozinho. Exatamente. Você tem um serzinho que está sendo afetado ali. Exatamente. E o destino... já sendo afetado, né? Sim. Minha filha, você tem vivido, como o Danilo disse, ele disse que para ele esse é o melhor tempo. Vocês têm vivido um tempo novo em Deus? Sim, bispo. Uma restauração. Até no próprio casamento mesmo, depois de 16 anos, e depois de 3 filhos... É quase impossível viver isso, mas eu fico parado pensando, falando, nossa, mas olha, tô vivendo melhor agora. Mas Tô vivendo melhor agora do que antes de ter filho. O vinho ficou melhor, o melhor vinho veio pro final. Verdade, bispo. Mas é verdade. Quando a gente realmente muda, crê na palavra, deixa e começa a fazer as coisas, né, como tem que ser feito. Então, Deus restaura. É real aquilo que eu sempre bato. Especialmente nas nossas reuniões internas. Não se envolva com as coisas de Deus sem estar com Deus. Sim, bispo, é verdade. Porque você vai enxugar gelo, né? Vai enxugar gelo. Essa história de que não é bem assim, eu tenho controle. Não se engane, não se deixe enganar. Exatamente. É assim mesmo. Sim. Você vai perder tempo. Não vai adiantar nada levantar cedo, porque todo mundo levanta muito cedo, dorme muito tarde, não tem hora para dormir. Isso aí. Você ajudou tantas pessoas, trabalhou o dia inteiro e depois no final, e a sua vida? Como é que fica a sua vida? Né? Porque não fez o que deveria fazer, né?
espiritualmente falando. Sabe ensinar os outros e não faz para si mesmo. Sim, não coloca força, né? Não coloca força. O Senhor curou seu destino? Curou, bispa. Curou, tem curado. Quando Eu sou você grata a olha Deus. para vocês, ainda estão aqui as 3 crianças, como você acabou de dizer, agora com as 3 crianças, a melhor fase, isso é entender o que é um relacionamento com Deus que traz isso, né? Sim, bispo. Com certeza. Se a pessoa se abrir, ela vai viver o melhor tempo da vida dela. Se ela abrir o coração realmente para Deus. Ela realmente se tornar uma adoradora, né? Sim, bispo. De verdade. Sem se preocupar com a imagem, né? Que a gente fica mesmo muito preso, né? Por muito tempo ficamos presos à imagem. E a preocupação. O que vão pensar? O que vão falar? Mas e o que Deus está pensando, né? E o que Deus está vendo? Deus é que conhece, Deus é que sabe. Né? O que adianta você convencer todo mundo e não convencer a Deus? Deus está o tempo todo vendo, né? A senhora leu no começo, né? Não ter o favor de Deus se triste. não tiver o favor de Deus, Nada você vai fica caminhar. preso naquele ciclo por uma vida inteira. Aí você Por vê as longos pessoas anos. que você ajudou prosperando, indo Sim. além, e você mesmo não. Não vai. E não tem que ser assim, né, minha filha? Não tem que ser. Não é para ser, né? Não é o plano de Deus. Não é o ser plano assim. de Deus. Eu vim Ele não- para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus não quer que a gente viva só da misericórdia, né? Não. Que você viva uma vida plena. É verdade. Plenitude. Plenitude. Tá feliz com Jesus? Estou, bispa. Muito feliz, muito grata a Deus, ao ministério, à senhora, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Graças a Deus. muito Graças a feliz. Deus. Maravilhoso. Maravilhoso, tá aí. Histórias que nos edificam e nos ensinam. Não se engane, não se deixe enganar. É o favor de Deus que faz toda a diferença. O favor e a falta dele. E quando você obedece, o favor te acompanha, as bênçãos te acompanham. Tudo que o Senhor quer é um relacionamento. É intimidade, é verdade no íntimo. Ele não quer trabalhadores, ele quer adoradores. Não se esqueça disso. Adoradores. Sejam adoradores, os verdadeiros adoradores. Adoram o Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar. Oh, meu Deus. Muito obrigada. Obrigada por tudo. O Senhor é tão bom. Obrigada, Senhor, por esse casal, por essa família tão bonita, que o mal quis arruinar, quis arrancar, mas eu posso ver essa família linda, essas crianças tão fofas, sendo criadas num ambiente de paz, de vida. Porque quando os pais entendem qual o seu lugar, eles dão condições para o Senhor se manifestar. Eu agradeço pela restauração da vida deles, pela obra que o Senhor tem feito, pelo Senhor, por ter sustentado eles, por ter guardado, por ter livrado, por ter restaurado. Obrigada pela vida do Danilo e da Thalita, pela vida das crianças, da Elisa, da Manuela,
do fofo, do José. Obrigada, Senhor. A verdade é que o José chegou realmente, o Senhor acrescentando um novo tempo. Muito obrigada. Obrigada por essa restauração, obrigada por estarmos aqui. Obrigada pelas pessoas que estão conosco. E eu oro para que essa palavra tenha entrado, para que tenham sido impactados. Eu oro, Senhor, para que decisões estejam sendo tomadas, porque os dois deixaram, tanto Danilo quanto a Thalita, essa mensagem. Não percam tempo. Você pode perder tempo no melhor lugar. E eles foram guardados, ainda estão aqui. Quantos que não estão porque não entenderam? Porque o Senhor não encontrou ainda algo bom lá dentro. Como está escrito, ainda havia algo bom em Judá. Então o Senhor ainda podia investir. Ó Deus, toca os corações. Toca, Senhor, as lideranças. Toca, Senhor, crentes que talvez estão aí há tanto tempo e perderam o primeiro amor. O Senhor vem falando, tem que voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Tem que ser frio ou quente, o morno o Senhor vomita. É preciso uma decisão. Não se engane, não se deixe enganar. Do Senhor não se zomba, o que a gente planta, a gente colhe. É preciso entender que o Senhor fala sério e nos render. E eu quero agradecer por essa mensagem que nos ensina e que nos desperta. Pela coragem deles de abrir o coração. E eu quero pedir que o Senhor toque os corações agora, para que outros tenham a coragem de se levantar e de se posicionar e de tomar decisões firmes, sérias, corajosas, verdadeiras. Muito obrigada, Senhor. Continue falando, tocando, salva, liberta, toca, transforma, traz à luz aquilo que talvez a própria pessoa não está vendo. Eu abençoo cada pessoa que está orando conosco, abençoo lares e famílias, eu abençoo e agradeço pelas boas notícias, pelas boas novas, pela repercussão desse testemunho, que possamos colher muitos frutos. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Deus é bom, Deus é muito bom. Confia nele. Se aproxima dele e ele vai se aproximar de você. Muito obrigada, meu querido. Você se emociona porque Deus é bom, né? Deus é bom, né? Muito obrigada, minha querida. Obrigada, que Deus continue se manifestando na vida de vocês mais e mais e que eu possa ver essas 3 crianças daqui a pouco realizando grandes coisas para o reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que você tenha sido muito abençoado. Conta para nós, manda o seu testemunho e que eu também possa ver você aqui contando a sua história e nos edificando muito. Pode contar com a gente, é um prazer servir e foi um prazer estar aqui. Deus te abençoe muito. Amém.